Pessoal, então, nessa videoaula a gente vai estudar sobre racionalização de denominadores, que é um cálculo usado quando se tem radicais no denominador. Por que não pode ter radicais no denominador? Porque não é elegante, né? E também dificulta os cálculos. Por exemplo, imaginem vocês tirarem o mínimo múltiplo comum de uma situação assim, ó. Ó, imaginem. Qual é o mínimo múltiplo comum dessa situação aqui? Né? Fica difícil. Então a gente vai aprender hoje a como transformar esses denominadores aqui, que são radicais, em números inteiros, ok? E essa técnica a gente chama de racionalização de denominadores. Então olha só, vamos a um exemplo. Vamos usar um exemplo aqui então. Letra A. 5 décimos. 5 sobre raiz de 10. Raiz quadrada de 10. O que a gente faz? A gente olha para a raiz, a gente reescreve o número que a gente tem e multiplica em cima e embaixo por raiz quadrada de 10 ou raiz quadrada de outro número, certo? Essa daqui é uma técnica muito usada. Então, 5 vezes raiz de 10 fica 5 raiz de 10 sobre raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado. Lá daquele vídeo que a gente falou sobre simplificação de radicais, o que acontece? Simplifica esse. Logo, o resultado será 5 raiz de 10 sobre o 10. Essa é a técnica de racionalização de denominadores, certo? Outro exemplo, esse aqui é um pouquinho mais complexo. Ó, 5 sobre 3 mais raiz quadrada de 2. Então, aqui a gente vai usar uma técnica que é chamada de... Ó, a gente vai usar esse produto notável aqui, ó, que é o que? Produto, ou seja, vou colocar aqui, usaremos para este cálculo o produto notável que é o que? Produto da soma pela diferença entre dois termos. Por quê? Por que eu vou usar essa técnica? Porque usando essa técnica aqui, eu vou poder transformar essa soma aqui, eu vou poder transformar esse denominador aqui em um número inteiro, igual a esse denominador aqui embaixo, usando essa técnica aqui, que é também chamada de técnica dos conjugados. Então, olha só, olha só. O que é esse produto da soma pela diferença de dois termos? É isso daqui, ó. Quando se tem um A mais B vezes A menos B é igual a A ao quadrado menos B
ao quadrado, certo? Então, essa técnica aqui, ó, quando se tem o mais no meio, o outro é menos. Se aqui fosse menos, aqui seria mais, certo? Então é sempre pela técnica contrária, certo? Então aqui é mais, fica menos. Então olha só, 5 sobre 3 mais raiz quadrada de 2 vezes. Aqui é mais, então aqui em cima e embaixo eu multiplico 5, 3 menos raiz quadrada de 2 sobre 3 menos raiz quadrada de 2. Ó, se aqui é mais, aqui fica menos. E eu multiplico tanto em cima como embaixo, ok? Então, 5 vezes raiz quadrada, 5 vezes 3 menos raiz quadrada de 2 vezes 3 menos raiz quadrada de 2 sobre, ó, 3 mais raiz quadrada de 2 vezes, ó, vezes 3 menos raiz quadrada de 2. Ok? Agora aplicamos o chuveirinho. Como é o chuveirinho? Olha só. Vou fazer lá no outro lado para a gente ficar mais nítido, certo? Olha só, como é que funciona o chuveirinho. A gente já viu naquela aula passada, eu já vou postar também na plataforma, essa outra técnica, certo? O chuveirinho. É a propriedade distributiva, o popular chuveirinho. Então, olha só. Fica 3 mais raiz quadrada de 2 vezes 3 menos raiz quadrada de 2. Então, olha só. Esse 3 multiplica com esse 3 e esse 3 multiplica com raiz quadrada de 2. Fica como? 3 vezes o 3 menos 3 vezes raiz quadrada de 2. Agora eu vou com o de baixo, ó. Raiz quadrada de 2 vezes 3 dá mais 3 raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 positivo vezes raiz quadrada de 2 negativo dá menos raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Esses dois aqui do meio não são opostos? Então eu posso cancelá-los. Ó, cancelo, cancelo. 3 vezes 3, 9. Menos raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Simplifica, simplifica. Fica 2. Então, 9 menos 2, 7. Ó, voltando. Ó, voltando para a operação, temos, voltando para a operação, temos o quê? Temos 5 vezes, aqui a gente repete também, né? A técnica do chuveirinho. Fica como? 5 vezes o 3, 15. Né? Então aqui, reescrevendo aqui, né? Ó. Aqui embaixo eu coloco o resultado que a gente fez em separado, né? Que é o 7. Igual. Aqui eu faço a técnica da distributiva, o popular chuveirinho, né? 5 vezes 3, 15. Menos 5 raiz quadrada de 2 sobre o 7. E esse é o nosso
resultado final. Ok? Então, dê uma pausa no vídeo, copie, que esse exemplo B é bem importante, certo? Para os nossos exercícios posteriores. Então, voltando aqui, ó, para o nosso exemplo, os nossos exemplos, vou para a letra C. Pessoal, vão copiando no caderno, numa folha em separado. Tanto faz como é para vocês fazem. O importante é vocês aprenderem, certo? Então, vou aqui para o exemplo C. Exemplo C. 8 sobre raiz terceira de 2 ao quadrado. Então, olha só, pessoal. Aqui, olhando lá naquele vídeo da simplificação, eu posso simplificar direto? Não, porque o índice da raiz é diferente do expoente do 2. Eu não posso. Então, eu tenho que fazer o quê? Ó, igualamos... Ó, igualamos o índice da raiz, que é esse carinha aqui, igualamos o índice da raiz com o expoente do radicando. Que é quem? O radicando esse carinha aqui, ó, certo? Então, igualando o índice 3 com o índice que vem aqui em cima do radicando, eu não posso simplificar direto porque o 2 é diferente do 3. Aqui eu tenho que ficar igual. Então, qual é a raiz que eu tenho que multiplicar a raiz cúbica de 2 ao quadrado para que o número que fica embaixo seja um número inteiro? Então, olha só. Como é que eu vou fazer? Olha só, eu reescrevo o número, ó, 2 ao quadrado, e vou multiplicar por um número que seja, que no resultado seja 2 elevado na terceira. Então, que número é esse? É raiz cúbica de 2, ó, embaixo e em cima. Por quê? Usando aquela propriedade que a gente tem, que quando multiplicamos radicais que têm o mesmo índice, eu posso colocar embaixo da mesma chave. Logo, fica como? 8 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Aqui fica como? Fica raiz cúbica, maior zona, de 3 de 2 ao quadrado vezes o 2. Agora eu vou alcançar o 3 que eu quero. Olha só. 2 ao quadrado vezes 2, multiplicação de bases iguais. O que eu faço? Eu conservo a base, somo os expoentes. Então fica como? Ó, 2 mais 1, ok? Próximo passo. 8 ao cubo sobre 2 sobre raiz cúbica de 2 ao cubo. Agora eu posso simplificar, ó, porque tanto o expoente como o índice são iguais, então eu simplifico. Logo fica 8 vezes raiz cúbica de 2 sobre o 2. Aqui,
Se eu quiser simplificar mais ainda, fica melhor ainda. Olha só, 8 dividido em 2 também fica, ou pode ser uma resposta assim, ó, 8 dividido por 2 dá 4 raiz quadrada de 2. Então, pessoal, escrevam esses exemplos no caderno, estudem bem, que eu vou postar na plataforma exercícios envolvendo as 3 formas de racionalização de denominadores. Obrigado, lembre-se, não tem memória, pratiquem, só assim que aprendemos matemática, certo? Então, bons estudos, boa semana a todos e tchau!